BYD Build Your Dreams chegou no Brasil ano passado com dois carros bastante impressionantes, o Tam e o Ram. O Ram, o sedã, inclusive acaba de ser revisado pelo Doug DeMuro e ele ficou positivamente impressionado. Mas lá nos Estados Unidos é um carro de 80 mil dólares. Aqui, Ram e Tam são carros de R$500 mil. E a indústria automotiva tem um segredo que talvez não tenham te contado. É bem mais fácil fazer um carro caro de volume pequeno do que fazer um carro de menor valor agregado com mais volume. Um raciocínio que facilita para você compreender. É bem mais fácil você achar 100, 200, 500 mil consumidores para alguma coisa do que você ser competitivo e enfrentar uma concorrência e achar 20, 30, 50, 100 mil consumidores para o seu produto, principalmente se for um produto automotivo. Ninguém está dizendo que a BYD tem esse problema de não encontrar consumidores, afinal eles são os líderes em carro elétrico de volume no país que mais compra carro elétrico. Sim, a BYD está vendendo coisa de mais de 1 milhão de carros elétricos e eletrificados lá no seu mercado natal na China. E este aqui é o Yuan EV, o primeiro SUV, ou melhor, o primeiro produto com preço um pouco mais camarada, o primeiro produto da BYD no Brasil com alguma preocupação de volume. Ele é seu por R$ 269.900, ou seja, ele está numa faixa de preço semelhante ao do Peugeot E 2008. Percebe aí, né? A gente está saindo do campo das marcas premium, onde a BYD estava competindo anteriormente, e entrando no campo das marcas generalistas. Para isso, eles convocaram um alemão que fez um design bastante bacana aqui por fora. Mas, my friends, ousadia e alegria aqui dentro, e é por isso que nós chamamos o Maurício Garcia do Alma Automotiva para ter as primeiras impressões aqui de um carro que, olha, fazia tempo que eu não me impressionava tanto. Não sei se tão positivamente assim com o interior. Não dá para negar que desde esses bancos ao estilo AMG em um SUV familiar de 200 cavalos até as cordas de guitarra aqui nas portas e a essa vibe toda orgânica que me lembra Fungus Cordyceps de The Last of Us. É um carro diferente, mas vamos debater essas diferenças em movimento. Uou! Olha, cantando pneu. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, meu caro Maurício Garcia, é um carro, como eu falei, que mostra como é difícil às vezes fazer um produto mais de massa. Primeira coisa, dinamicamente, a gente está aqui no modo Sport. Tem Eco, Sport e Normal. Ou seja, aqui com todos os 201 cavalos e 31 kg de torque à disposição, é um dos carros, olha aqui o volante, com maior torque steer, né? Literalmente o esterçamento por torque que eu guiei recentemente no mercado brasileiro. A tração tá onde aqui? A tração dianteira. Dianteira, tá. Carro com tração integral, tração traseira, direita? Pode ser aqui direita. Dificilmente tem torque steer, né? Torque steer é uma coisa de carro com muita potência no eixo dianteiro. Você está pedindo para o eixo dianteiro fazer muita coisa. Basicamente, esse chevetão aqui vai estragar a minha demonstração, mas você sente muito. Você pode fazer um balão ali e voltar. Um balão aqui? O balãozinho aqui, a gente volta por esse pedaço aqui. Mas não pode, Rogerinho? Pode sim, pô. Aqui, ó, direitinho. Ah, direita. Direita e você faz um balão. Você volta pra avenida lá. Bom, enquanto a gente espera aqui, esta maçaneta aqui apoiada no Twitter acho que é uma das maçanetas mais diferentonas que eu já vi na minha vida. Pouco ergonômica, eu acho, né? Tipo, pra, sei lá, um senhor de idade, por exemplo, é um esforço maior, né? É um esforço maior e, na verdade, eu vejo o problema não é o esforço. É um termo que a gente usava em design, na minha época de design na fábrica, a gente chama de convite. Sim. Quando você tem uma coisa, ela é um convite pra pegar. Eu não sinto muito esse convite aqui. Quando eu peguei o carro no primeiro momento, e impressões de primeiro momento é uma coisa importante sobre o BYD, já a gente aprofunda, mas eu fiquei procurando aqui, ó. Opa, ele saiu, quando eu abri a porta, ele botou em Sorry, try me again? Ok. Ela tem o mesmo problema da Mercedes, né? Sim. Que ela fica ali, o Olá Mercedes, ele fica BYD e Try something like turn off seat ventilation. Você sabe, zoom out the map. Você sabe Sorry, que eu... I don't understand what you mean. Cala a boca. Você sabe que eu... Ó. Dança. Você sabe que eu
li recentemente que o número de pessoas chamada Alexa despencou nos Estados Unidos por causa disso. Porque ninguém mais quer chamar a filha e ter a inteligência artificial respondendo. Mas existe uma solução para você que tá falando o nome da marca e aqui, você fala BID. BID. Você pode falar eu aqui no meu BID, você não vai ter esse problema da central o tempo inteiro conversando com você. Mas é até uma pena a gente estar fazendo de dia esse teste aqui, porque esse carro é mais impressionante à noite. Eu vou procurar fotos aí do nosso glorioso Yuan EV à noite, porque aí esse visual mais diferentão fica todo... O que tem luzes aqui? Luzes azuladas aqui, fica aquele clima meio balada. E aí ele é um carro, você vê, ele fica um carro bem molão, né? Eu senti ele bem molão, tanto no uso ali nas ruas, na parte mais cidade ali, na parte onde para, ele tem uma característica muito chinesa, né? Os chineses gostam de suspensões moles, né? Sim. Eu senti bastante voltado pro conforto a coisa aqui. Que é uma coisa que quando você pareia com o torque instantâneo de um carro elétrico, você acaba pedindo pro chassi fazer muita coisa, né? Você percebe uma falta de refinamento, digamos assim, dinâmico. Quando eu dirigi o Tan e o Han, eu senti que eles quase chegaram lá. Não sei se esse foi a mesma percepção que você teve, mas que o carro melhorou muito, mas que faltava ali um temperinho para ele ser um sedã alemão. Mas ele não quer ser, né? Eu acho assim, o BYD, o Tan e o Han, acho eles impecáveis como produto do ponto de vista dinâmico versus o que eles se propõem a ser. Aonde eles não me passam a sensação de ser um produto de R$500 mil é no mesmo quesito que o próprio Yuan aqui me desagrada como produto de quase 300 mil, que é uma questão cultural até. A questão das interfaces aqui dos carros chineses, tudo é muito pouco instintivo, é muito Android de 2010 e muito pouco Apple de 2022. Primeiro, pra vocês terem uma ideia, a gente tá num dia nublado. Essa tela aqui tá no máximo do brilho, ó. Eu não enxergo quase nada, cara. Vem pra cá, vem pro Settings, vem pro Display. Tá aqui, ó, Brightness tá no máximo, ó, a gente só consegue diminuir. Até quando as câmeras, aliás, externas são um destaque positivo do carro. Ele tem uma câmera, tem uma pancada, né, de formas de você enxergar, né? Tem essa versão de trás, a versão da frente, tem a versão também 360 que está em algum lugar. Você pode, inclusive, transformar seu carro num fantasma. Um fantasma aqui, ó, na nave invisível da Mulher Maravilha. É esse aqui, aí, ó, você pode... Uou, que legal. Isso aqui funciona andando também, né? Sim, você pode ir andando e vendo. Ó, e é legal que ele projeta pra onde você vai até na manobra, né? Isso é bastante interessante na hora das manobras. Posso falar meu sentimento? Que todo carro foi feito por um departamento. Aí o carro tava pronto e passou pro departamento de telas, entendeu? Sim. E esse departamento de telas colocou essas duas telas aqui, cara, entendeu? Não sei se tem um screen depth. Olha a quantidade aqui, a gente tem o displayzinho, é muito parecido ao dos Volkswagen ID4 e ID3, mas olha a quantidade de informações com letras pequenininhas. Por exemplo, você aciona aqui no volante o auxílio de faixa, o que aconteceu? Onde existe um display verde sobre um fundo azul, passa a ter um volantinho preto, mas tudo desse tamanho, assim. É óbvio que são coisas que, quando você compra o carro, rapidamente você se acostuma, mas não tem aquela coisa de user-friendly, assim, instintivo que era o grande orgulho do Steve Jobs com os produtos da Apple, né? É uma coisa que realmente exige um esforço para você aprender. Quer ver outra coisa? Pluga o seu celular, parei ele aí. Vixe Maria. Mas com um cabo. Aqui embaixo. Tem que dar essa procurada aqui, não tá aqui, não tá nos lugares mais óbvios que você esperaria. Ele tem uma saída aqui, ele tem uma saída de cartão de memória, bastante curioso. Ele tem uma saída USB normal, AC e uma entradinha para um micro SD ali. Mas tenta apagar seu telefone aí pra gente ver. Vamos ver. Isso normalmente é uma operação que pode ser um pouco dramática, dependendo do automóvel que você tá falando. Aqui, então aí temos um problema, né? Existe um menu do menu. Sim. E você não chega nele na casinha que seria o menu. Settings, Bluetooth. Já tá o meu aí, iPhone 23 já tá pareado. E a pergunta esta versão já é a versão vendida no Brasil? Porque tá tudo em inglês aqui, né? Não sei, boa pergunta. Se a gente tem tá, aqui um pré-série ou... Uou! A curvinha. Aqui você sente bem o torque steer, ó. É o próprio... Você virou um pouquinho pra direita e dá o pé, o carro vem mais pra direita aí. Cara, mas é impressionante como não dá pra enxergar aqui.
A outra coisa bem interessante é esse que ele faz o tempo todo, né? Pra alertar, ó, agora parando dá pra sentir bem. Que alerta a galera que tá em volta, né? Pra pedestre, esse tipo de coisa é bem legal. Inclusive quando você dá ré, ele vai fazer o barulhinho ali, né? Pra você... pra quem tá prestando atenção lá fora, ele faz um barulhinho. Deu um a mais agora, nessa resinha. Dá pra ver até a placa do caminhão ali. Bacana, essa 360 aqui é uma das melhores que eu já vi, cara. Olha que do Classe C novo, na minha opinião, era o primeiro lugar. Aqui nós estamos acho que em segundo lugar, bem bacana mesmo. E a outra coisa assim que chama a atenção é que talvez o design seja tão polêmico e original que você nem pare pra ter essa percepção. A qualidade dos materiais é muito boa, muito cara. boa. É tudo muito soft boa. aqui, né? Você tem tudo soft, tem um aço escovado aqui. Aqui é uma espécie de camurça, tudo muito bem encaixado, tudo num patamar quase que acima do patamar de preço. Ou melhor, coerente com o patamar de preço, vamos chamar assim. Tem uma coisa legal também que junta com isso aqui, é o nível de ruído interno do carro nulo, na minha opinião. Que não tem... que é o mérito dos elétricos. Aliás, falando em elétricos, a coisa mais importante sobre esse carro a gente não falou ainda, né? Que ele é o primeiro carro vendido no Brasil com a tecnologia de baterias Blade, né? Que é uma tecnologia proprietária da BYD que a própria Tesla se interessou e está começando a usar. O que é a bateria Blade? Ela é de íon lítio fosfato e não apenas de íon lítio, o que permite que ela seja feita em lâminas e, em resumo, para simplificar, ela consegue ser muito mais densa. Então aqui você vai conseguir autonomias muito grandes. Aqui o número de autonomia não é espetacular, é na média, coisa de 400 km, vou botar o número certinho aí na tela. Mas o que isso significa? Se a gente está tendo uma autonomia, entre aspas, normal, a gente está tendo um pacote de baterias menor, porque a densidade energética dessa bateria Blade é bem maior que da bateria convencional. Teoricamente seria um carro com espaço melhor, né, também, que você tem ocupando menos espaço de bateria. Exatamente, menos peso, né? Permite aí o carro ter um desempenho interessante para números aí de potência e torque que não são tão espetaculares assim, né? Tem aí um 0 a 100 na casa, acho que de 7 segundos aqui, né? 7 segundos. A gente teve, né, no início aqui da eletrificação, com as marcas premium, a gente se acostumou muito ao elétrico como... Aqui vai... Olha esse esterço. E como ele canta pneu na frente, né? É bastante impressionante. Pneu muito duro, né? Os pneus do Batman são bastante duros, aí, que é muito comum em carro elétrico também para privilegiar, reduzir o atrito, privilegiar o consumo e a autonomia, né? Mas e aí? No handling do negócio aqui, ele e o E2008? Ah, não. Peugeot é aquela história, né? Há marcas generalistas que têm um DNA de mais esportividade, de mais conexão. Posso garantir o seguinte, a Peugeot gastou muito mais horas homem de engenheiros para afinar o comportamento dinâmico do E2008 do que a BYD gastou aqui. A BYD gastou em outras coisas, como a gente acabou de citar, esse desenvolvimento tecnológico das baterias Blade, né? Então é uma coisa que cada marca, por mais que isso é uma discussão muito interessante, né? Porque a diferenciação entre as marcas na era da eletrificação vai ficar muito mais difícil, né? Mas mesmo assim a gente vê que a BYD não está se propondo a ser uma BMW elétrica chinesa, no sentido de ser algo que muito preocupado em recompensar o motorista. Aqui eu acho que a própria BYD gosta de fazer essa comparação, é mais algo na linha da Tesla, né? Vamos quebrar os paradigmas, uma vez que a gente foi pro lado da eletrificação, que é outra coisa muito interessante, né? Ficou muito mais fácil olha a quantidade de marcas novas que surgiram, né? A régua de entrada para o mercado de carro elétrico é muito mais baixa do que para o carro a combustão. É muito mais fácil você fazer um carro elétrico competitivo do que você encarar montadoras aí que estão há 100 anos fazendo carro a combustão, né? O próprio número de componentes do carro elétrico é muito mais baixo, é muito mais simples de ser fabricado, né? Então, a gente está falando de uma Tesla chinesa na cabeça da BYD. O posicionamento da BYD vamos usar a eletrificação para quebrar os paradigmas tradicionais da indústria. E nada exemplifica isso mais do que esse interior em que você toca guitarra aqui com o porta-mapa. Mas eu vou dizer uma coisa que o seu E2008 não faz, Cássio. Ele não gira a tela. É verdade. Que é o item mais importante de um BYD. E até esse visual fica muito lembrando a própria Tesla, né? Essa ideia do interior muito clean, muito minimalista.
clean minimalista, eu não sei se é o adjetivo que eu utilizaria para ele, tá? Mas é sim bastante original. Sem dúvida, eu acho que no fim das contas, o resumo... Primeiro, se alguém falar, achei de gosto duvidoso, você tá automaticamente bloqueado, não existe gosto duvidoso. Você pode ter dito, achei feio, e esse é o seu gosto, mas não existe gosto duvidoso. O gosto, cada um tem o seu, né? Você tem dúvida sobre o seu gosto? Não. Não, você tem convicção, né? Então pare de usar gosto duvidoso. Diga, achei feio, não gostei. Não diga, acho que é um gosto duvidoso. Mas enfim, eu acho que a palavra você matou. A definição do que a BYD mais priorizou aqui foi ser original, foi ser diferente. E quando você é original, diferente, ousado, eu sempre aplaudo. Você vai agradar. Eu prefiro uma marca que agrade muito a poucos do que agrade pouco a muitos, né? E é isso que eles estão tentando fazer aqui, estão tendo personalidade. Eu acho que é o que mais me incomodava. Eu sempre fui um grande... Eu tive muito preconceito com o carro chinês no começo. Principalmente por eles não terem personalidade. E aí você entra no que eu acho que a BYD fez, é criar um brand character. Ele criou uma característica de marca. Você daqui a pouco vai olhar e falar, olha, é um BYD. Pela própria chapa ali, prateada na frente, escrito BYD, esse carro você olhou e fala, olha, é um BYD. Então, isso tem o meu coração ali, isso tem o meu respeito principalmente. Então... Ele respondeu várias vezes aí que você citou ele. Que eu falei ele. Ele é bastante enxerido também. Sorry, try me again? Deixa eu dar uma expulsada no Maurício aqui para mostrar para vocês alguns detalhes. Os faróis aqui de LED muito parecidos com o do BYD Tan, maiorzão. O pneu, my friends, é do Batman. Acho que a marca é Atlas, né? Batman é o modelo. Rodas aqui aro 18, aliás. E... eu falei que o preço é muito semelhante ao do E2008, mas ele tem um porte mais para Compass do que para 2008, principalmente no entre-eixos aqui. O porta-malas é que não é a coisa mais espetacular ou espetaculosa do mundo, ó, é escondidinho aqui o botão, então tem um adesivo, Trunk Open, opa, vamos, sem nenhum tipo de auxílio elétrico aqui. Também faça a sua própria força para ter acesso ao porta-malas, visual traseiro aqui bastante interessante, a barra de LED ao estilo Porsche, vamos chamar assim. E aqui no Brasil a gente não estranha tanto, né, uma frase com sujeito, predicado e complemento na tampa traseira, mas o Doug Demuro, por exemplo, a coisa que ele mais achou engraçado do BYD Ram foi o fato de que o carro diz construa seus sonhos. Imagina se tivesse escrito aqui em português, construa seus sonhos na traseira. Algo que eu acho que com o tempo a BYD vai acabar abandonando essa frase aí na traseira. É só um parpite. Olha só que legal que as escamas de peixe dão um chance a mais aerodinâmico também. E para finalizar aqui, uou, pesado o capô de aço aqui. Sempre uma caixinha de surpresas, né, em cada elétrico. O que vai ter debaixo do capô? Bom, a BYD mostra tudo aqui. A usina de 204 cavalos, 31 quilos de torque. É engraçado, né? Fica um vão enorme aqui, ó, onde seria o topo do motor, digamos assim. Mas e aí, o que você achou? O que você achou, Maurício Garcia? Competitivo, BYD? Vai vender pra caramba. Será? Vai vender pra caramba. O povo gosta de coisa diferente, assim. A definição de pra caramba a gente vai saber nos próximos meses. Esse realmente é o primeiro ano de verdade, vamos chamar assim, da BYD no Brasil. Primeiro ano cheio, primeiro ano que a gente realmente vai começar a entender o apetite do consumidor brasileiro por esses chineses que na China sim vendem como água. Ou como... o que chinês bebe normalmente? Como Tsingtao, que é a cerveja de lá que eu provei recentemente. Concorda, discorda? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários. Você encararia um BYD Yuan versus, por exemplo, um Peugeot E2008? A gente quer saber. Diz aí. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.